tarde, em homenagem aos pais, vai ficar tudo saboroso. Tão saboroso que no final do culto geral vai comer novamente. Tá? Sejam todos bem-vindos a esse culto, a esse momento de adoração. Portanto, agora, coloque os seus corações, conecte os seus corações com os céus, a presença do Senhor, para iniciarmos esse momento também agora de louvor, de adoração, de exaltação do nome do Senhor. Começaremos louvando ao Senhor um cântico, declarando que Ele é alfa, ômega, princípio e fim, e que seja sempre isso em nossas vidas.
Ele seja louvado. A declaração, vem Senhor Jesus, que seja em cada coração aqui presente, e que as nossas vidas se conectem com a palavra. Por isso eu quero convidar os amados, nesse momento, se colocar em pé, e nós vamos fazer a leitura bíblica no Salmo de número 148, que vai estar no nosso serviço de imagem, para que todos possam fazer a leitura uniforme em uma só voz. Eu vou ler os versículos ímpares e a congregação dos versículos pares. 148. Louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas dos céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e deu um decreto que não fracassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os céus. As feras e todos os jacos, répteis e aves voadores. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Deus seja louvado. Vamos falar com o nosso Deus em oração nesse momento, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui na sua casa, agradecemos por esse culto de louvor a seu santo nome, como também um culto em homenagem aos pais, um culto em homenagem ao nosso Pai Celestial também, o nosso Supremo Pastor, o nosso Pai, o qual podemos falar, Abba, Pai. Vamos falar com o nosso Deus, pedir à irmã Marilene que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças, Senhor, e glória nós te damos pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por nos ter concedido esse dia de estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por este culto. Ajuda-nos a ofertarmos um culto agradável ao Senhor. Direciona, Senhor, os nossos pensamentos para aquilo que é santo, para aquilo que vem do Senhor. Abra o entendimento, seja cada louvor aqui entoado, cada irmão que já está aqui, aquele que ainda está por vir. Abençoa nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus mais uma vez. O outro cântico. Vem de ti, Senhor.
O próprio Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Isso prova o quanto nós somos carentes da presença do Senhor. Muitas vezes, nós seres humanos nos achamos tão independentes, tão autônomos, né? Fazemos tantas coisas, né? Somos previsíveis, imprevisíveis, e achamos que tudo podemos, fazemos tudo, porque tem que ser comigo mesmo. Mas muitos não percebem o quanto nós necessitamos e carecemos do Senhor, né? Por mais inteligente, por mais posse que nós tenhamos, vamos dormir em tese, nem sabemos se vamos acordar, né? Fazemos até projetos para o outro dia, fazemos projetos para a semana, projetos para meses, projetos para anos, mas nem sabemos se teremos mais um dia. Então, dentro da nossa autonomia, da nossa independência, do nosso eu posso, eu quero, eu tenho, não podemos esquecer que carecemos da graça do Senhor a cada instante, né? Do ar tão maravilhoso que precisamos para encher os pulmões e nos dar fulgor na vida diária. E sem isso, por mais dinheiro que tenhamos para comprar tubo de oxigênio, não nos dará a vida que o Senhor nos dá. Então, queridos, nesse momento nós vamos interceder ao Senhor. Nós vamos falar com o nosso. Nós vamos ver diante dele, colocar no altar dele nesse momento de intercessão. A gente precisa entender isso. Estamos aqui tentando os outros que queriam, não estão, não podem, estão hospitalizados, estão enfermos, estão em leitos, e nós estamos aqui. E como igreja, iremos nesse momento orar, interceder, clamar ao Senhor por esses que carecem da nossa oração, carecem da graça e da presença do Senhor na vida deles, Senhor. Mesmo citados, né? Se baixa a sua cabeça, se você lembrar o nome de alguém que precisa de oração para se restabelecer, você diz aí na sua oração, concordando com aquilo que nós vamos fazer. Senhor, fulano, Beltrano, a pessoa que você fala, para que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, esteja restabelecendo a vida dessas pessoas, restaurando, suprindo as suas necessidades. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, de bondade, de misericórdia, de amor, nessa hora nós estamos em Tua presença, colocando as nossas vidas com intenção de rogar pela vida de outros que nesse momento carecem e precisam, Pai, da presença do Teu Espírito sobre suas vidas. Queremos colocar no altar o nome de pessoas que nesse momento estão enfermos, estão hospitalizados. Colocamos o nome da Sofia, pedindo, Pai, que o Senhor, pela sua graça infinita, possa cuidar dela, ela possa realizar os exames necessários, que tenha os resultados, que em breve receba alta para estar juntamente com os seus. E também pedimos ao Pai por tantos outros que também estão hospitalizados, pessoas que nós não conhecemos, nós não sabemos quem é a cada um deles. Pedimos pela vida da irmã Joana, da irmã Josefa, da irmã Nogueira, pedimos pela vida, Senhor, de tantos outros que nesse momento estão sendo lembrados, e que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, possa restabelecer a saúde deles. Visita aqueles que estão hospitalizados,
pelos seus parentes, assim como também os idosos, que possam ser acolhidos, possam ser bem tratados com dignidade pelos seus parentes, que também a tua igreja tenha sua mão estendida de ação, de graça, de compaixão, de misericórdia, para que todos possam, Senhor Deus, serem supridos pelas suas necessidades, pela tua graça misericordiosa, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, por aqueles que transitam nas estradas das vidas, esquecidos pelos seus familiares, alguns sem destino, sem lembrança do passado, sem projeto de futuro, que o Senhor, pela tua graça, ó Pai, possa alcançá-los, que eles possam ser inseridos e restituídos às suas famílias, que eles possam vivenciar a tua graça, ó Pai. Também te pedimos pelas autoridades constituídas em nosso país, pelo presidente do nosso país, pelo governador do nosso estado, pelo prefeito do nosso município, os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, que todos esses possam, Senhor Deus, debaixo da tua graça, da tua orientação, agirem e exercitarem os seus mandatos com equidade, com honra e com dedicação. Segundo todas as autoridades, Senhor Deus, as civis e militares, para que possam agir e atuar conforme aquilo para a qual foram destinados. Derrama a tua graça, obrigado por tudo, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Também pedimos por todos os pais que nesse momento estão em situações mais diversas, alguns esquecidos pelos seus filhos, outros que esqueceram dos seus filhos, que estão abandonados, estão sem endereçamento, que o Senhor possa acolher a cada um deles e possa ensiná-los em família, para que possam viver a graça abundante da tua misericórdia e da tua benevolência. Atende, Senhor Deus, a nossa oração, a nossa súplica, porque neste momento aqui falamos no nome que é do amor do teu Santo Filho Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez com o cântico. Eu falei que não. Vamos ver qual é Vamos colocar em pé, queridos. Decido que vamos cantar agora, o ministério vai cantar. Nós possamos participar também. Ele fala de persistência. Nós oramos a Deus, suplicamos ao Senhor que nós, em todo instante, em todo momento, possamos efetivamente crer que o Senhor responderá às nossas preces e às nossas orações. Amém.
irmãos podem sentar. Graças e paz, irmãos. Amém. Nesse momento aqui, mais uma vez, nós queremos honrar e agradecer a Deus pela vida dos nossos pais. Os pais da igreja, os pais que não são da igreja, são presentes de Deus para todos nós. Todos nós temos um homem e de uma mulher. E a Bíblia fala em Efésios 2:4. Quem quer abra aí a Bíblia, por favor, e leia algo. Que não seja pai. Uma mulher, uma menina, uma mocinha. Estou lembrando aqui do dia que eu converti, foi assim. O pastor fez o apelo e disse assim. Ele pregou e ele perguntou assim. Esse dia eu estava lembrando em casa, dizendo. O pastor perguntou: alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí aquele silêncio, né? Depois ele disse: um homem, aí depois uma mulher, aí depois uma jovem, um jovem, aí nada, aí ele disse: uma menina, um menino, aí eu disse: eu tinha 10 anos, aí eu falei: para mim. Efésios 2:4. 2:4, Efésios 2:4. Não quer ler a menina, 6:2, ou é letra 6:2. Olha, 6:2, espada bíblica. 6:2, né? Achou? 6:2, tem uma maneira de vai ler? Que pé aí? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento do promessa. Amém. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento por promessa. E hoje nós estamos honrando, da nossa forma e do nosso possível, aos nossos pais. Os nossos pais aqui presentes e aqueles que ainda vão chegar. Nós queremos agradecer a Deus mais uma vez. Já agradecemos a Deus a vida de vocês, através do lanche da tarde, é o costume, o hábito aqui no Amapá, né, em Macapá, do lanche da tarde. E temos esse costume aqui na igreja de honrar os nossos pais, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês com o lanche. Aqueles que vão já chegar depois do lanche, vai ter uma oportunidade, está guardado, eu falei para os irmãos, está guardado para no final do culto eles lancharem. E nós, como igreja, Igreja Batista da Vitória, preparamos, além do lanche, né, foi preparado pelas mães, pelas filhas, pelos embaixadores, embaixadores, e na nossa programação preparamos uma honra para vocês, né? Foi um lanche, mas também uma lembrança que vocês vão levar para casa e usufruir também dessa reza. E sem esquecer de que tudo vem de Deus, né, para nós, inclusive os nossos pais. Devemos honrá-los. Eu escutei um dia desse que independe daquele pai, independe daquela mãe, mas hoje é para os pais, nós temos que honrar. E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Deus abençoe cada um dos pais aqui presente. Eu quero convidar todos os pais que eu aqui, os adolescentes, depois então, depois
teve muito comemoração do Dia dos Pais. Eu me emocionei. Como os irmãos sabem, aqui, os irmãos mais antigos sabem que o pastor Gilberto, com toda a vitalidade, a alegria e tudo mais, aconteceu um acidente e partiu. Ficou na saudade, né? E ela falando assim: quem tiver a oportunidade, enquanto tiver a oportunidade, homenageie, cuide dos seus pais, né? Deus abençoe. Não vai orar, tá certo? Para os nossos pais, Deus vai orar e vai ser assim a verdade, a história, Papai do céu, muito obrigada por mais um dia, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos em tua presença neste momento. Por este dia que nós dedicamos para mais ao nome do Senhor. Amém. Hoje ajuda-nos também, os seus pais. Eu te peço que o Senhor possa estar abençoando cada pai que está aqui presente. E que esteja no lugar do dia. Que o Senhor abençoe também os poderes do tribunal, capacite-os para as suas forças e energias. Que o Senhor possa estar fortalecendo. Abençoa cada pai, que possamos ver que nós conhecemos para todas as partes do mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma salva de palmas dos pais, né? Eu quero os pais sentarem, porque eu vou tirar uma foto mesmo. Tá? Vamos subir alguém subir, tá? Desses grandes. Pode trazer. Vai atrás também. Tem muito para falar. Pode sentar já agora. Vocês vão. Amém.
Você é muito grande. Queridos, quando a gente começa a entender algumas questões práticas, algumas situações, nesse momento que nos ajuntamos em um culto, eu me lembro da palavra que Cristina deu na hora de início do café da tarde. Eu fiquei pensando assim, né, que em um culto de homenagem, não importa se é Dia dos Pais, Dia das Mães, vamos usar essas duas figuras que fazem parte da vida de qualquer ser humano. E quando a gente realiza um culto, esse culto, ele tem alguns sentimentos. Pai, daquele pai felizes, homens que desejam ser pais, filhos que não têm pais, pais perderam filhos. Vamos encontrar um sistema de falar com famílias que estão quebradas, famílias que passam por situações adversas, como qualquer família na sociedade, né? Filhos que tiveram problema com seus pais, pais que tiveram problema com seus filhos, e assim no culto de homenagem nós vivenciamos tudo isso. Como disse, independe de ser pai ou independe de ser mãe, mas como hoje é pai, precisamos ver algumas coisas interessantes sobre isso, nesse mover, porque eu fiquei pensando assim, porque, como eu falei, no próximo passado, eu completei 40 anos de ministério pastoral. Eu fiquei imaginando assim, 40 anos pregando em culto dos pais, 40 anos pregando em culto das mães, e com mais diversificação de temas arrolados, a orientação dos filhos, a como tratar os seus pais, temas arrolados a como os pais tratarem os seus filhos. Mas hoje nós vivemos alguns sentimentos que precisamos destacar tudo isso, ao mesmo tempo que não podemos esquecer de populações que são sobremaneira importantes na vida da família, na constituição da família. Porque quando se fala de pai e fala de mãe, não podemos esquecer a constituição da família. E em meio a tudo isso, nós precisamos visualizar alguns temas, alguns sintomas, algumas realizações que precisam ser filtradas, né, que precisam ser entendidas, para que no decorrer das nossas vidas, sejamos pais, sejamos filhos, né, possamos caminhar dentro de um prospecto que, na baixa, no mínimo, as nossas ações sejam ações interessadas, primeiramente, a honrar e a glorificar o Pai eterno. A honrar e glorificar o Pai, que é Pai de todos nós, que é aquele que, na expressão da sua graça, nos ama a cada instante. Até porque, eu gosto de dizer, é até complicado dizer que Deus ama, porque Deus é a essência do amor, Ele é a expressão viva do amor. Então Ele é muito mais do que amar. Quando lá em João 3,16, o evangelista
categoria de avó, porque quem é avô aqui dos pais? É quase todos, né? No Cazuza, Prédio, o Edson, que mais? João Francisco, Paulo, todo mundo aqui é avô, todo mundo não, lá. Só e também o Diego, né? Os demais aqui, todos eles são pais e são avós, mas nem mesmo nós que chegamos, eu vou falar isso para o seu avô, né? Nem mesmo nós que chegamos à graduação de avô, né? Podemos compreender, entender, expressar e viver essa graça amorosa de Deus. Mas não vimos aqui para falar de Deus em si, para falar das coisas que pertencem a Ele, sim. Por isso que eu quero falar aqui em três situações. Quero ser rápido, não precisa a gente tomar muito tempo, mas eu quero que você, meu querido, minha querida, preste bem atenção, para que você possa guardar e usufruir dessa palavra no decorrer da sua vida, no seu dia a dia, com os seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com seus netos, bisnetos, etc, etc. Eu quero falar de três pais. O primeiro pai, se você puder abrir a Bíblia, você vai encontrar o livro de Esté. Se você puder colocar nele aí, por favor, coloca. Eu vou saber se o versículo vai dar. Esté capítulo 2, versículo 5, versículo 7. Se você puder colocar logo esse aí, para a gente ver 5, 6 e 7. Esté 2, 5, 6 e 7. Primeiro eu quero falar desse pai que aparece aí, né? Desse texto. Ele vai colocar aqui para facilitar, para que você, meu querido, possa ver. Primeiro eu quero falar desse pai, né? Aí o versículo 5, vamos fazer a leitura? Vamos lá, todos nós? Vamos lá? Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Silei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. 7. Ele criara a raça, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua vida. O primeiro personagem aí é Mardoqueu. Nós podemos classificar Mardoqueu como quê? E ele agora, a gente pode usar dois termos, que foi dito já um. Mardoqueu, um pai adotivo, né? Que hoje nós chamamos de quê? Pai do coração, né? Então temos essa figura aí, né? Mardoqueu, ele não era pai biológico de Esté, né? Mas assumiu esse papel após ela ficar órfã. Ele educou, ele aconselhou e permaneceu ao seu lado em todos os momentos e momentos decisivos da vida de Esté. E aí nós vamos ver o quê? Quem sabe que Mardoqueu era de Esté? Primo. Ele era primo, olha só, ele não era tio como muitos dizem, ele era primo de Esté. Aí, mais assim, assumiu a paternidade, né? Então aqui, um pai de coração, um pai que viu a necessidade, um pai que viu que ela precisava, até o texto fala, era uma jovem bela, então, e por ser bela é que precisava de um pai, para não ser tomada por qualquer mocinha, por qualquer mulher, né? Sem ninguém para estar com ela, sem ninguém para cuidar, sem ninguém para gerenciar, sem ninguém
Isso é um pensamento meu, mas eu não tenho dificuldade de dizer. Eu não gosto muito daquela figura quando a mulher se separa ou quando a mulher fica viúva e se casa novamente e os filhos chamam de tio. Diz, não, aqui, a condição ali não é de tio. Aqui é negócio que a condição de primo transformou-se na de pai pela responsabilidade, pelo compromisso e por tudo aquilo que vai pensar. Mas esse é o pensamento meu. Então se toma ali, se está, a não ser que não tenha o que teve Mardoqueu. O que é que Mardoqueu teve aqui? Mardoqueu teve a sensibilidade, Mardoqueu teve a compreensão que ela precisava. Mardoqueu viu ali que precisava dar o acolhimento, dar o sustento, dar a orientação, dar o suporte, dar tudo para que aquela mulher que futuramente iria se tornar rainha, ter a sua orientação e a sua proteção e o seu cuidado. Então o primeiro pai é o pai do coração. Mas eu posso dizer também que há muitos pais que são biológicos, que eu acho que são pais de rins e não do coração. Porque não tem essa percepção de sensibilidade dessa questão, desta figura que é ser pai. Porque pai não é algo que aconteceu. Pai não é algo que aconteceu, porque todas as coisas que acontecem na vida do ser humano há uma ação da permissão de Deus. Por isso que eu sempre digo, nenhum filho foi um filho indesejado, porque Deus o gerou. Talvez eu já falei aqui desde de mãe, agora pai, talvez você até escutou seu pai lhe renegar, ou alguém dizendo que seu pai lhe renegou, mas Deus não renegou. O salmista diz que ainda que tua mãe, que a mãe esqueça, o Senhor nunca esquecerá. Então encontramos aqui esse pai no coração, mas é uma figura que o pai biológico também pode ser. Um pai que acolhe, um pai que assiste, um pai que ama. Eu escutei essa palavra hoje em uma entrevista na Rádio CBN, no programa de Pedro Chaves, e entrevistando alguém lá falando, ele disse assim, hoje nós temos que ter muito cuidado porque as pessoas pensam que os filhos serão bem cuidados, serão bem tratados, se o pai tiver condições de comprar para ele roupas caras, comprar celulares caros, fazer isso, viajar para isso, viajar para não sei o quê. Ele até disse assim, eu não tive a oportunidade de viajar para lugar nenhum que meu pai pudesse patrocinar. Mas uma coisa eu sabia, meu pai me amava. O entrevistado disse, meu pai me amava. Porque essa é a essência. Um pai que ama. E esse pai que ama, nós estamos aqui em Mardoqueu. Pai do coração. Um pai que ama. Um pai que expressa o seu cuidado, o seu calor, a sua presença. Até mesmo aqueles que têm que trabalhar constantemente, em horas adversas, até mesmo esses, não serão ausentes se amarem Jesus. Porque estarão presentes dentro da constituição daquilo que a figura de pai estabelece. O outro pai, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vai falar de outro pai. Pai que muitas vezes a gente nem consegue perceber, né? Lemos o texto, passamos por esse texto, mas nem conseguimos filtrar às vezes aquilo que se faz necessário no texto para compreender, né? Essa essência tão magnífica e maravilhosa desse aí. Esse pai aqui que nós encontramos, Marcos, capítulo 5. 21 a 43.
pouquinho. Né? Bota 22, eu quero, como é grande, eu quero ler somente o texto passando. Importante ler o 22. E esse chegou dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, para passar, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. Paz. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Estavam juntos com Jesus. Então, que pai é esse aí? Que figura de pai é esse apresentado por esse texto? É um pai que leva a sua dor até Jesus. E qual é a dor desse pai? A dor desse pai é a enfermidade de sua vida. Aí entra mais uma coisa: o cuidado, o afeto, o carinho, a proteção, a presença. Aí nós vamos encontrar aqui Jairo, que ele representa pais que enfrentam a dor de ver os seus filhos adoecer. O Eribel que está com a sua filha, o seu filho internado. Isso não é bom para a gente, não fica satisfeito, isso fica naquela, é homicídio isso. Eu me lembro, não sei se é Eribel, quando eu escutei o dia dos pais, que você estava presente aqui também, e você até agradeceu que o seu filho estava internado e recebeu alta. Eu me lembro disso. Então aqui esse Jairo representa a figura do pai que cuida, que ama, que sofre quando os seus estão sofrendo. Eu dizia muitas vezes com meus filhos, hoje digo para os netos também, ele vai dizer: se eu pudesse, eu tranquilia essa dor para mim, para deixar aqui, para não ver se não é só um desânimo, para não dar essa dor. Porque é isso que Jairo representa aqui. Jairo vai lá, recorre a Jesus, vai lá perto de Jesus e pede socorro a Jesus pela sua filha. Então veja que essas duas figuras, mais do que o pai do coração, o pai que ama, o pai que zela, o pai que cuida, vamos aqui como Jairo, o pai que além disso tudo é um pai que sofre pelo sofrimento dos seus filhos. É um pai que sente dor pela dor dos filhos, como também é um pai que se alegra pela alegria dos filhos, alegram-se pelo sucesso dos filhos, alegram-se porque os filhos conseguiram superar dificuldades da vida. Então, nós vamos encontrar essas figuras, chamadas figuras paternas, que a Bíblia fala sobre ela e que nos dá experiência, nos dá exemplo, para que em meio às nossas falhas, às nossas dificuldades, em meio a tudo aquilo que nós podemos passar ou fazer, tenhamos a consciência de que outros homens passaram por situações e nos deixam idênticas e nos deixam exemplos que nós podemos vivenciá-los na nossa vida. E nunca é tarde para que isso seja efetivamente feito. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu também, sabe como é religião dos pais, né? A gente sempre está chutando testemunhos, exemplos, que então, essa semana também escutei uma entrevista e alguém falando sobre isso. Eu disse assim: olha, eu não tive o privilégio de ter o meu pai me acompanhando como criança, como adolescente, como jovem, mas tive a oportunidade de ter agora, depois de adulto, e estou usufruindo. Eu quero usufruir desse momento, eu quero usufruir disso. Ou seja, são experiências a mais adversas. São experiências a mais adversas.
Lucas capítulo 15, versículo 11. É de 11 a 32. Coloca só o 11 aí. 12. Então, vamos lá para o 32, no final, é melhor. Vamos fazer ali no final, bota o 32. Se não é 32, é outro. Volta. É 30. Pronto. Volta, 29. Pronto, aí você. Eu quero usar a palavra essa vítima. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés de pato. E trazei um bezerro cevado na barra, com manos e alegrões, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Esse Deus é conhecido. Nós vimos o pai, Mardoqueu, o pai do coração. Vimos aqui Jairo, o pai do cuidado, o pai que sofre o filho. E aqui vamos ver o pai que espera. O pai que espera. Mesmo aquele filho, como o texto narra, o filho que pediu a Páscoa, veja que esse filho tinha um peso bem vizinho, porque já queria gastar a herança que não tinha nem conquistado ainda. Pai vivo, o pai vivo que queria a herança, já mostra, como diz a irmã ali, já mostra que esse filho era mala, né? Mas veja só, queria a herança, torrou tudo, acabou com tudo que recebeu na mão, volta, querendo ser apenas um empregado, e o pai diz: não, eu estava esperando você voltar. Porque pai não é aquele que abandona, pai não é aquele que esquece, pai não é aquele que joga de lado, pai cuida, pai ama, pai espera. É isso que o pai representa aqui, né? Essa história ela vai sim por alguns que hoje sofrem por terem filhos que se afastaram de Deus, filhos que se afastaram da família, filhos que começaram a pensar com seus pensamentos e com sua fronte, esquecendo daquilo que aprendeu, daquilo que foi velho como legado, filhos que abandonaram os pais. Mas esse pai aqui em Lucas, capítulo 15, Lucas capítulo 15, esse pai dessa parábola, ele representa Deus. E quando a gente olha para esse pai da parábola, nós podemos nos classificar aí como dois personagens só. Ou o filho que torrou, que foi embora, torrou tudo, ou o filho que ficou, mas não era nada bom. Né? Mas esse pai aqui é a figura de Deus nas nossas vidas. E o que é que nós aprendemos? Por mais que nossos filhos se sintam donos dos seus narizes, que tomem suas decisões, delas tantas que nos machuquem, nos fira, temos que entender que como pai temos que esperar. Está pronto. Está com braços abertos, está apto a recebê-los. Por que isso? Porque fazem parte da substância divina que Deus nos deu na condição de pai. Um pai que ama,
que pode ser muito mais do que um pai biológico, um pai que sofre na dor, na tristeza, na enfermidade de um filho, e um pai que espera independentemente da ação comportamental que o filho tem. Nem fale comigo, o pai não pode fazer isso. E até o filho, se disser isso, está desonrando o pai. Porque a Bíblia diz: se o teu pai for bom, honra, não diz isso. A Bíblia diz: honra teu pai. Talvez alguém nem conhecer. Eu mesmo fui criado pelo meu pai. Tem que honrar. Preciso honrar. O quê? Promessa de Deus aqui. Mandamento com promessa. Honra teu pai. Não está dizendo percorra o caminho que teu pai percorreu. Não está dizendo, está dizendo honra, respeito, zelo. Isso diz. Então, meus queridos, minhas queridas, nós aqui vivenciamos em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas ações, em toda a movimentação da nossa vida, em meio a cada momento, a cada ponto, a cada situação, a cada dia que surge, nós temos esses exemplos. E aqui podemos pegar esses 3 exemplos e tornar um exemplo só para a nossa vida. Se um pai conhecer a condição de pai biológico, ame, cuide, zele, proteja. Um pai que sofre com as necessidades, com as enfermidades, sensibilidade. Porque pai, como já dizia a frase, não é só pai. Pai é permanecer, é estar presente. Mesmo que por algum motivo o relacionamento entre marido e mulher se desfaça, existe ex-marido e ex-mulher, mas não tem ex-filho e ex-pai. Não importa. Não tem. Essa semana eu também escutei um testemunho da vida disso. Dizendo assim: quando meus pais se separaram, eu era adolescente, mas sou adulto hoje, sou pai, eu só disse, mas não me senti esquecido pelos meus pais, porque mesmo tendo meus pais separados, eu tinha uma mãe presente e um pai presente. Porque essa figura, às vezes alguns pais separam da mulher e esquecem os filhos. Às vezes alguma mãe faz o maior bicho, dos pais, afastando os filhos dos pais e tudo, meu Deus. Sabotando aquilo que é insabotável. Porque a condição de mãe, a condição de pai é uma expressão da graça de Deus sobre a humanidade. Nossa. E aí, meu querido, minha querida, nós podemos vivenciar esse exemplo, usar o nosso coração dessa fé, amar nossos filhos, sofrer por eles, como também esperá-los depois dos seus erros, esperá-los dos seus vazios, depois de suas idas, muitas vezes desastrosas, esperar a sua volta e acolher e abraçar. E aí eu quero falar do saudoso pastor Severino Antônio Deus, quando dizia assim: trazê-los para
acolhê-los como uma galinha que acolhe os seus pintainhos debaixo de suas asas. Ela se deu de saudoso para falar. Primeiro, galinha que abraça os seus pintainhos debaixo de suas asas. Acolhe. Porque precisamos ser também este pai que espera, que abraça, que acolhe, que se alegra com o retorno do filho e outro. Então, queridos pais, os pais minha avó também, que este dia não seja mais um dia de comemoração de Dia dos Pais, mas seja um dia de reflexão, de postura, de pensamento, de ideias, para que o reflexo do Pai Celestial possa ser ativado em nossas vidas e que nossos filhos, nossos netos, possam ser contagiados com essa ação de Deus através de nossas vidas. Então, que Deus, na sua graça, o seu amor, nos abençoe e derrame sobre nós suas bênçãos e a orientação do seu Espírito, para que possamos proceder seguindo tais exemplos. Que Deus nos abençoe. Amém. E aí cantaremos o hino 611, porque é o momento da igreja, é o momento de festa, é o momento de louvor e adoração a Deus. Vamos colocar em pé? Nesse
nós estamos, dentro dos preâmbulos de encerramento do culto, agradecendo a Deus pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, agradecendo pelos pais, filhos, netos aqui presentes, e dizendo a vocês que logo após o término do culto, para quem não estava no início do culto, para o cafezinho da tarde, aí pode a merenda, que aqui já é merenda, chega no lanche, né? A merenda, quem não é merendar, aí pode lanchar agora para ir para casa, tá certo? E lembrando que depois da oração da missa apostólica, temos o pós-lúdio, aí depois do pós-lúdio, aí é que nós vamos a oração silenciosa, e quem quiser ainda lá fazer uma boquinha, o meu molinho de batata bem gostoso ali, bem que levou o Francisco, né? Ali, bom demais, tá certo? O mundo usava chuva, uma farinha não chuva, um mingau de tapioca feito pela irmãozinha, né? Uma tapioquinha feita pela irmã Algarina, Café de queijo. um vatapá preparado ali pela irmã Rodrigo, né, que mais joelho, e Café de queijo. tem saborosíssimo café da irmã Quero, e o saborosíssimo café da irmã Marlene. Eu não sei não, quem fazia a irmã Marlene tudo bem, vamos dar o crédito dela, né? Foi a irmã Marlene dessa vez, né? E agora o suco ali da irmã Caio, suco, beleza, né? E depois o quê? E tem mais os Joãozinhos anunciados pelas mensageiras aí, Jade, Nicole, né? E teve também, quem mais? Outro, já falei, foi o meu, pastor Francisco. E tem um bolo ali, que ela está cobrando, senão que vai ficar só eu para vocês, né? O bolo, e deixa eu ver também, chocolate ali. E outras coisas maravilhosas, que foi Deus que fez, o melão, o mamão, né? A banana e a maçã, foi Deus que fez. Tá certo, querido? Vamos orar? Vou cuidar desse povo. Quer falar uma coisa? Aos visitantes. Na oração, nós temos aqui o Diego e o Arthur. O Diego e o Arthur, que é o filho da irmã Marilene e Rui Mamá, né? E o neto do Arthur, aqui conosco. Também está a professora Rai, né? E Micaele. Daqui um tempo, daqui uns meses a professora Raia vai ser doutora. Também pelo Belco, né? Está aqui conosco. Deus abençoe vocês, né? Todos que vieram participar desse momento juntamente conosco. Amém? Vamos orar? Pai de infinita graça, bondade, misericórdia e amor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, pela comunhão, pela unidade, pela socialização que tivemos antes do culto, durante o culto, teremos ainda no final do culto. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez sobre nossas vidas. E nesta hora, como Pai, como amor, eu quero te agradecer essa tarde e pedir que o Senhor possa multiplicar a esses pais e avós aqui presentes essa essência, essa alegria e esse discernimento para vivenciar a tua graça com seus filhos e com seus filhos. Derrama a tua graça, Senhor Deus. Muito obrigado, porque nós sabemos que tudo é por obra e graça da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Pois é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação
e toda sorte de bênçãos celestiais do